como decifrar o que são as estrelas, a que distâncias elas estão, como é que elas nasceram, como é que elas evoluem, como é que elas morrem, como é que elas produzem sua energia, por que elas são variáveis, quais são as massas, quais são as temperaturas, quais são as luminosidades. Essas coisas todas são essenciais para a gente entender o que as estrelas realmente são. O primeiro passo que a ciência, o cientista normalmente dá quando ele quer estudar algum tipo de animal, algum tipo de objeto, é classificar, procurar classificar, né? Então, se você quer estudar os pássaros, para entender um certo pássaro, você precisa entender como é que ele se insere na família de todos os pássaros. Então, ele é grande ou ele é pequeno? Ele é preto, ele é branco, ou que cor que ele tem? Ele tem bico comprido, tem bico curto, beija-flor ou come carniça? Todas essas coisas fazem parte de um esquema de classificação, né? Por exemplo, gostaríamos de saber qual é a temperatura de uma dada estrela, qual é a massa de uma dada estrela, qual é a luminosidade de uma dada estrela. Estas propriedades são propriedades intrínsecas, isto é, são propriedades próprias da estrela, não dependem da distância que nós nos encontramos dela, né? O brilho de uma estrela no céu não é uma propriedade intrínseca da estrela, depende da distância que ela se encontra. Estrelas mais próximas são mais brilhantes, da mesma classe, da mesma categoria. As mais próximas são mais brilhantes, as mais afastadas são mais fracas. Então o brilho aparente não é uma propriedade intrínseca de uma estrela. Nós temos que derivar propriedades intrínsecas, tais como luminosidade, temperatura, massa, que são propriedades que podem ser derivadas por qualquer astrônomo em qualquer planeta, em qualquer sistema solar ou estelar, né? Antigamente, os astrônomos não falavam em brilho das estrelas, eles falavam em tamanho das estrelas, porque eles achavam que as estrelas eram corpos que estavam fixos numa esfera de cristal, né? A esfera das estrelas fixas, e que cada estrela representava um tamanho diferente. Então, aquelas estrelas que tinham um tamanho maior, elas brilhavam mais. As estrelas que tinham um tamanho menor, elas brilhavam menos. E eles chamaram a isso de magnitude. Magnitude seria, digamos assim, sinônimo de tamanho aparente no céu. Tá? Por volta do ano de 150 a.C., houve um famoso astrônomo, um grande cientista de fato, chamado Hiparco. Entre os vários trabalhos importantes que ele fez um catálogo de estrelas do céu. Mediu a posição e mediu a magnitude dessas estrelas. E dividiu a magnitude das estrelas no céu em 6 classes. Magnitude 1, que são aquelas maiores, né? Magnitude 2, que são aquelas que são um pouquinho menores, 3, 4, 5 e 6, que são as estrelas menores, que é aquelas que mal podem ser vistas a olho nu. Essas são categoria 6. Então, foram essas 6 classes de estrelas que foram estabelecidas por Hiparco, por volta de 150 anos antes de Cristo. O Tycho Brahe, que foi um outro grande cientista, que fez medidas extremamente importantes de alta precisão no céu, que permitiu ao Kepler derivar as importantes leis de Kepler, o Tycho Brahe chegou a fazer uma escala física aparente das magnitudes, né? Ele definiu as estrelas de magnitude
de primeira magnitude, primeira grandeza, como tendo 2 minutos de arco no céu. 2 minutos de arco. Lembre-se, a Lua tem um diâmetro aparente de 30 minutos de arco. Então, para Tycho Brahe, a estrela Sirius, por exemplo, que é uma estrela de primeira magnitude, deveria ter aproximadamente 2 minutos de arco no céu, 1/15 do tamanho da Lua. Isso era mais ou menos o que o Tycho Brahe imaginava, né? E que as estrelas de magnitude 6 eram bem menores e tinham aproximadamente 1/3 de minuto de arco, quer dizer, 20 segundos de arco, seria o tamanho das estrelas menores, né? Nessa gravura aqui, que é muito famosa, vocês já viram muitas vezes, vejam como eles concebiam as estrelas no céu, né? Está aqui a Lua, e vejam que as estrelas mais brilhantes, elas são maiores, enquanto que as estrelas mais fraquinhas, elas são menores. Somente no século XIX, em meados do século XIX, foi quando conseguiu-se medir pela primeira vez a distância de uma estrela. E percebeu-se que a distância das estrelas mais próximas, para as quais podia-se medir a paralaxe trigonométrica, eram distâncias enormes. Eram distâncias muito grandes. E aí percebeu-se que esse negócio de dizer que o brilho da estrela estava associado com o tamanho, não fazia sentido. No ano de 1856, um sujeito chamado Pogson resolveu estabelecer uma escala que associava as magnitudes de Hiparco, as 6 categorias de magnitude, com a intensidade, com o fluxo de luz da estrela. Porque então eles já conseguiam fazer uma medida da luz. Como é que eles faziam essas medidas da luz? Eles colocavam um objeto, uma vela, por exemplo, cujo brilho, luminosidade eles conheciam, colocavam a uma certa distância e olhavam para esse objeto com o telescópio ao mesmo tempo que olhavam para uma estrela. Como eles sabiam o fluxo da vela, eles podiam derivar o fluxo da estrela, visualmente. Então, aí isso passou a se chamar de fotometria. Fotos, luz, metros, medida. Ambas palavras derivadas do grego, não é? Ele estabeleceu que a escala de magnitude de Hiparco, m para magnitude aparente, seria aproximadamente menos 2,5 o logaritmo do fluxo da estrela mais uma constante. Aí vocês vão se perguntar, mas por que uma escala tão bizarra, né? Uma escala tão bizarra? Porque esta fórmula descreve razoavelmente bem a escala de magnitudes do Galileu, né? Então, vejam que Hiparco, foi Hiparco que definiu as escalas de magnitude, não Galileu, né? Vocês vejam que o olho humano tem uma sensibilidade logarítmica para a intensidade. Aí vocês vão se perguntar, mas logaritmo, o que é mesmo logaritmo? O que é uma escala logarítmica? Bom, 10 na potência de 0 é 1. 10 na potência de 1 é 10. 10 na potência de 2 é 100. Então nós dizemos que o logaritmo de 100 é 2. O logaritmo de 10 é 1. O logaritmo de 1 é 0. Então vocês vejam que por causa da escala de Hiparco, que dizia que as estrelas de primeira grandeza, de primeira magnitude, são as mais brilhantes, ficou uma escala invertida, menos 2,5 logaritmo de fluxo.
Então, quanto maior o fluxo, menor a magnitude. Tá certo? Portanto, é uma escala não física. E se usa isso até hoje, corriqueiramente, magnitude em vez de fluxo. Na astronomia óptica, quanto mais brilhante, quanto maior o fluxo de uma estrela, menor a magnitude. Quanto menor o fluxo de uma estrela, maior a magnitude. Tá certo? Muito bem, vocês vão se perguntar, e essa constante C aqui? Essa constante C, ela precisa ser calibrada, não é? O Hipparco não calculou essa constante C, apenas definiu o conjunto das estrelas, e essa constante, então, foi calibrada com a estrela Vega. A estrela Vega é uma estrela quente, muito brilhante, e a estrela Vega, então, foi definida como tendo magnitude zero. Ele é o zero, Vega é o zero da escala de magnitudes, né? Então, se Vega tem magnitude zero, então você pode medir o fluxo de Vega e definir quanto vale C, a constante, tá certo? Foi assim que foi definida, então, essa constante C, e é essa constante que nós usamos na escala de magnitudes moderna, né? Ela é calibrada pela estrela Vega. No entanto, essa constante, ela é usada muito pouco, na verdade. Por quê? Porque as estrelas, elas são definidas normalmente em termos relativos. Então, se você tem duas estrelas, uma estrela 1 e uma estrela 2, você pode medir o fluxo F1 e F2. Então, a magnitude M1 menos M2 é definida por essa fórmula. E a constante desapareceu. Não é? É a razão entre os fluxos das duas estrelas, multiplica por, tira o logaritmo, multiplica por menos 2,5, você tem a diferença de magnitude. Esse é o delta M, é o M1 menos o M2. Né? Então, vocês vejam que esta é a fórmula que é muito útil e muito usada na fotometria moderna, né? Que foi recalibrada, vamos dizer assim, ou pelo menos associado em termos de fluxo, magnitude, em meados do século XIX pelo Pogson. Ok, vamos ver então aqui algumas magnitudes. Qual é a estrela mais brilhante do céu? Sirius. Sirius tem uma magnitude de menos 1,46. Né? Aqui eu tenho uma fotografia da constelação do Órion, né? Aqui com as várias estrelas da constelação do Órion. Sirius está aqui, mas Sirius não pertence à constelação de Órion. Sirius é Alpha Canis Maiores. Então vocês vejam aqui, Alpha Orionis é Betelgeuse, né? Beta Orionis é Rigel, tá certo? Então, Rigel tem uma magnitude de 0,12, Betelgeuse 0,42. Bellatrix tem magnitude de 1,46 e Mintaka tem magnitude de 2,23. Constelação do Órion é muito facilmente visível no céu. Vocês já olharam o céu e viram as Três Marias? São essas as Três Marias que são também conhecidas como o cinturão de Órion, né? E Mintaka é uma das Três Marias, né? E nós vamos estudar numa outra aula que logo abaixo aqui das Três Marias tem mais 3 estrelinhas, certo? Errado. Porque a do meio não é uma estrela, é um berçário de estrelas. É a nebulosa de Órion, onde milhares de estrelas estão nascendo. E aqui tem uma outra nebulosa, que é a nebulosa da Rosetta. Então vocês vejam que a estrela mais brilhante do céu tem uma magnitude negativa, né? A rigor, a estrela mais brilhante do céu não é Sirius, né? A estrela mais brilhante do céu é o Sol. Qual seria a magnitude do Sol? O Sol teria magnitude menos 27, estaria
muito, muito distante. Claro, quando o Sol aparece, Sírius desaparece no céu. Não é que Sírius desaparece do céu. O Sol é tão brilhante que a luz do Sol ofusca a luz mesmo da estrela mais brilhante do céu, que é Sírius, né? O que nós podemos falar sobre a cor das estrelas? Nós já vimos que o brilho de uma estrela, a magnitude de uma estrela, é uma propriedade aparente, não é uma propriedade intrínseca da estrela. E a cor? A cor é uma propriedade aparente, depende da distância da estrela? Ou a cor quer dizer alguma coisa sobre as estrelas? Quando vocês olham para o céu, vocês podem ver que algumas estrelas parecem avermelhadas. Isso aqui, evidentemente, é uma fotografia com uma técnica para ressaltar a cor. O olho não vê as cores com esta clareza como mostra essa fotografia. Mas você tem estrelas aqui claramente azuis, ao lado de uma estrela claramente vermelha, ao passo que outras são amarelas e outras ainda são brancas. Como é que nós podemos medir quantitativamente as cores? As cores são medidas tradicionalmente numa escala de magnitudes. E essa escala de magnitudes nós chamamos de índice de cor. Índice de cor, né? Quer dizer, nós usamos filtros especiais, como o filtro V, de visual, que se aproxima da resposta do olho humano, filtro B, que vem de blue, azul, e filtro U, de ultravioleta, né? Então, esse sistema de filtros UBV é o sistema mais clássico, mais conhecido de filtros para se medir a cor de uma estrela. E elas coincidem aqui, eu coloco alguns espectros de estrelas, né? Uma estrela bem azul, uma estrela mais avermelhada. Vocês vejam que numa estrela bem azul, o filtro U comparado com o filtro V vai pegar mais luz do que o filtro V. Já numa estrela mais avermelhada, o filtro U vai pegar menos luz do que o filtro V, né? Então, a partir daí, eu posso definir magnitudes. B é menos 2,5 logaritmo do fluxo no filtro B. Ao passo que a magnitude V é menos 2,5 logaritmo do fluxo no filtro V. Não estou inventando nada de novo, só estou olhando para as estrelas com filtros especiais. Tá certo? Que deixam passar, de preferência, uma luz mais vermelha e uma luz mais azul. Tá? Se eu fizer a diferença desta equação menos esta, eu vou ter B menos V é igual a menos 2,5 logaritmo do fluxo do filtro B dividido pelo fluxo do filtro V. E este B menos V, que eu chamo de índice de cor. Isto define a cor de uma estrela. Tá? Então, uma estrela muito azul, como Rigel, Sirius, vão ter um índice de cor bastante negativo. Lembra-se que negativo é intenso no azul, B. Enquanto que uma estrela mais vermelha, como Betelgeuse, que é bem vermelha, vai ter um índice bastante positivo. Tá? Mas com isso eu consigo fazer uma fotometria, a medida da luz, de uma forma bastante precisa. Muito mais precisa do que com o olho humano, né? E Vega, por definição, tem magnitude zero no filtro V e tem também magnitude zero no filtro B, por definição. Portanto, o índice B menos V de Vega também é zero. Agora vamos ver como é que se mede a distância de uma estrela. E a questão da distância das estrelas sempre foi uma preocupação dos astrônomos ao longo da história, né? E muitas vezes
se usou o argumento de que as estrelas não apresentavam paralaxe para dizer que as estrelas estavam todas à mesma distância. O que é paralaxe? Paralaxe, vocês podem entender facilmente se vocês imaginam que vocês têm uma estrela relativamente próxima de você e uma série de estrelas muito distantes, as estrelas de fundo, que seriam, digamos, as estrelas fixas, constantes, né? Na medida em que a Terra gira em torno do Sol, aqui está o Sol, num dado momento a Terra está na posição 1, você vai ver essa estrela na posição B. 6 meses depois, a Terra vai estar aqui. Tá certo? E essa estrela aparentemente mudou de posição. Ela não está mais em B, ela está em A. Então ela andou com relação às estrelas de fundo. A este movimento nós chamamos de paralaxe. Tá certo? Eu poderia pegar um lápis e colocar o lápis aqui pertinho de mim. Se eu fechar um olho, o lápis vai estar projetado na parede lá. Se eu fechar o outro olho, ele está projetado na janela. Tem uma paralaxe, né? A fotografia é diferente. Se eu colocar esse lápis a uma distância muito grande, não importa muito se eu fecho um olho e o outro, ele está praticamente na mesma posição. Então, a paralaxe me permite fazer uma medida da distância, né? E esta é a paralaxe trigonométrica, porque a partir do ângulo que a posição aparente define, este ângulo θ, nós chamamos de paralaxe. É a medida da paralaxe, o ângulo θ, né? Então vocês vejam que para definir a distância de uma estrela, do Sol a essa estrela, ou da Terra a essa estrela, eu preciso medir a paralaxe θ e saber quanto vale uma unidade astronômica. Vejam, θ é a metade desse ângulo total, é daqui até aqui, tá certo? Θ é este ângulo aqui, não o ângulo total. Portanto, eu tenho que usar para definir a paralaxe, para definir a distância, uma unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol, e não 2 vezes, que seria o diâmetro. Isso é um pequeno detalhe que é importante que vocês notem, tá certo? Muito bem. E em que unidades nós medimos essa distância? Essa distância nós chamamos de parsec. O que é um parsec? Parsec é a paralaxe de 1 segundo de arco. Vem do inglês, parsec vem de parallax of 1 arc second. 1 segundo de arco de paralaxe significa distância de 1 parsec, né? Bom, vocês estão acostumados a falar em anos-luz. Eu já falei muitas vezes de anos-luz, que um determinado objeto está a tantos anos-luz, quer dizer, a distância que a luz percorre em um ano, é um ano-luz, né? E 1 parsec vale em 3,3 anos-luz aproximadamente. Tá? Muito bem. Qual é a estrela mais próxima do Sol? Alfa de Centauro. Na verdade, por preciosismo, nós poderíamos dizer que Alfa de Centauro é um sistema triplo. Tem Alfa de Centauro A, B e Próxima Centauro, que é uma estrelinha muito fraca, que a gente não consegue enxergar a olho nu, que esta é a estrela mais próxima de nós, na verdade. Uma estrelinha muito fraca. Tá? A que distância estão? Anos-luz. Em parsec, isso dá quanto? 1,4. Tá certo? É mais de 1 parsec. Portanto, o ângulo
o ângulo da paralaxe trigonométrica é maior ou é menor do que 1 segundo de arco? Menor do que 1 segundo de arco. Então vejam que a estrela mais próxima de nós tem uma paralaxe menor do que 1 segundo de arco, que é uma coisa extremamente pequena no céu. E daí vocês entendem por que a humanidade, por que os astrônomos levaram tanto tempo para descobrir a paralaxe das estrelas. Porque as distâncias são tão grandes que a estrela mais próxima tem uma paralaxe de menos de 1 segundo de arco. Então vocês vejam que isso representou um passo gigantesco. Isso foi conseguido em meados do século XIX. Friedrich Bessel foi o primeiro astrônomo que conseguiu finalmente fazer essa medida da primeira estrela, da primeira paralaxe trigonométrica. Isto representou um impacto muito grande na maneira de nós entendermos o mundo em que vivemos. Porque pela primeira vez conseguimos definir qual é a distância das estrelas. Isso foi uma mudança paradigmática na nossa maneira de olhar para o mundo. Porque aí percebeu-se finalmente com precisão que se você pegasse essas estrelas e colocasse a distância em que está o Sol, elas todas pareceriam sóis. Alguns mais brilhantes, outros menos brilhantes, alguns muito menos brilhantes, alguns muito mais brilhantes. Tá certo? E, portanto, se você colocasse o Sol a essas distâncias finalmente medidas, o Sol seria uma estrela comum, corriqueira. E daí a conjectura de que as estrelas são sóis, que cada estrela pode ter um sistema planetário, foi um passo mais ou menos óbvio, né? Foi a consequência natural. Então, a Alfa de Centauro, como nós já vimos, tem 1,3 parsec. O centro da Via Láctea tem 8.000 parsecs. Né? Nós sabemos hoje que o centro da Via Láctea está a 8.000 parsecs. Nós chamamos então de 8 quiloparsec. Tá certo? A grande nuvem de Magalhães está a 50 quiloparsec, a Andrômeda a 800 quiloparsec, e o aglomerado de Virgo, o aglomerado de galáxias, está a 16 megaparsec. O que é o megaparsec? 1 milhão de parsecs. Tá? 3,3 milhões de anos-luz. Isso é um megaparsec. Tá? Então, o quilo e o mega já passam a ser incorporados como múltiplos de 1 parsec. Muito bem, finalmente vamos definir a magnitude absoluta. A magnitude absoluta de uma estrela é a magnitude que a estrela teria se ela estivesse a uma distância de 10 parsec. Tá? Isto é a magnitude. Se você pegasse todas as estrelas e colocasse a 10 parsec, algumas teriam magnitude aparente menor, outras maiores, né? Menores e maiores, representando a luminosidade da estrela. Algumas são mais luminosas do que outras. Então você veja que a magnitude absoluta está relacionada com a luminosidade. Tá? Portanto, a magnitude absoluta é uma propriedade intrínseca da estrela. Tá? Que não depende da distância. Isso é uma coisa muito importante de nós entendermos, né? Algumas magnitudes absolutas. Por exemplo, a estrela Próxima Centauri, que é a estrela mais perto de nós, depois do Sol, ela tem uma magnitude absoluta de 15,5. E a luminosidade dela, comparado com a luminosidade do Sol, é de 6 milionésimos. Ela tem uma luminosidade de 6 milionésimos da luminosidade do Sol. Tá?
Isso dá magnitude 15,5. A estrela de Barnard, que é uma outra estrela famosa, tem uma magnitude absoluta de 13,2 e ela representa 4 décimos de milésimos da luminosidade do Sol. Essa é a luminosidade integrada da estrela de Barnard, né? Aí nós temos o Sol, que tem uma luminosidade, por definição, de uma luminosidade solar, certo? E tem uma magnitude absoluta de 4,8. 4,8 seria a magnitude do Sol se o Sol estivesse a 10 parsec. Vocês já ouviram falar que o Sol é uma estrela de quinta grandeza? O que significa que o Sol é uma estrela de quinta grandeza? Não é que a magnitude aparente está na classe 5. A magnitude aparente é só menos 27, e não 5. Mas a magnitude absoluta é aproximadamente 5. 4,83 para ser mais preciso. Por isso que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Né? É uma propriedade intrínseca do Sol. Uma estrela de quinta grandeza, se o Sol estivesse a uma distância de 10 parsec, a magnitude do Sol seria de 4,8, aproximadamente 5. Né? Daí, quinta grandeza, a magnitude absoluta do Sol. A estrela Sirius tem uma magnitude absoluta de 1,43, são 24 luminosidades solar, e Betelgeuse tem uma magnitude de menos 5,6. O que significa isso? Que a luminosidade de Betelgeuse é 700 mil vezes a luminosidade do Sol, quase 1 milhão de vezes a luminosidade do Sol. Né? Então vocês vejam que quando você varia de magnitude absoluta de menos 5 a mais 15, você varia de quase 1 milhão de luminosidades solares para quase 1 milionésimo de luminosidades solares. Né? Varia muitíssimo, de fato. Né? Ok, com isso então, nós sabemos o que é uma magnitude aparente, como definir uma magnitude aparente, como definir um índice de cor, como definir um parsec e como definir uma magnitude absoluta. E a magnitude absoluta é uma propriedade intrínseca de uma estrela. O índice de cor também. O índice de cor também é uma propriedade intrínseca de uma estrela. Não depende da distância. Então nós estamos nos aproximando de termos condições de fazer uma classificação das estrelas com base em propriedades intrínsecas, das propriedades próprias, não das propriedades aparentes.